E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para continuar falando aí sobre a questão dos pronomes relativos. Nós falamos na aula passada como é importante nós reconhecermos o uso desses pronomes, tanto na questão da nossa escrita, na classificação, que é agora o que nós estamos estudando, mas principalmente para saber quando nós devemos utilizar, quais deles são mais adequados naquela situação comunicativa. Vamos lembrar o que a professora falou na aula passada em relação a isso? Nós falamos aí que os pronomes mais utilizados aí é o pronome que ele é invariável, ele não modifica, ele sempre vai ser desta maneira, né? Então você tem aí o que sendo o mais utilizado e a professora falou também para você tomar cuidado, para que quando você estiver escrevendo um texto, não ficar repetindo o que, porque nós temos outros pronomes relativos que podem fazer a mesma função que esse pronome relativo que. E também a palavra que, ela podem ser outras classificações, elas podem ter outras classes gramaticais, então se você souber trocar ali, você vai ter aí uma melhor coerência no texto. Então o que, a professora falou que quando você está em dúvida se é pronome relativo ou não, você vai fazer o quê? Vai trocar pelo o qual, se for uma palavra retomadora de um masculino, ou você pode trocar pelo a qual. A palavra que, como pronome relativo, ela não modifica, ela é invariável. Agora, o qual e a qual, ela concorda com a palavra que ela está retomando. Então é isso que você tem que observar. E uma outra palavra que é invariável é o quem. O quem aí é uma palavra que nós vamos também utilizar como sendo uma palavra retomadora, mas essa palavra, ela é especificamente para quê? Para uma pessoa, né? Então você percebeu que está retomando uma pessoa ali no caso, você vai, ao invés de usar o que, você usar preferencialmente, não quer dizer que estará errado se você utilizar o que, mas preferencialmente você utilizar então o quem. O quem só se refere a pessoas, nunca a lugares. Tá? Então, nesse caso aqui, o quem também, ele é invariável, não pode sofrer nenhuma variação, nem de número, nem de gênero. E o outro invariável que a professora falou aqui é o onde. Pessoal, o onde, muitas vezes ele é usado indiscriminadamente, porque muitas vezes nós colocamos o onde no lugar do que. Eu não posso fazer isso, porque o que retoma ser ou retoma coisas, mas ele nunca vai retomar lugar. E o onde é que vai fazer isso, e na verdade ele só pode fazer isso. Então, tomar cuidado lá no seu texto, quando você deveria colocar o que e você coloca o onde. Isso é muito recorrente, então tomar cuidado com isso. O onde, então, a professora vai deixar bem destacado aqui. Ele só pode retomar lugar. A cidade onde nasci. Ok? E só dessa maneira, é só lugar que ele retoma. Então, esses três aqui são os pronomes invariáveis. A professora tinha falado, então, dessa nossa tabelinha, né? Então, os pronomes variáveis seriam o qual, os quais, que nós vamos trocar lá para saber se é pronome relativo que, porque ele pode ser tudo na vida. Então, para nós sabermos se ele é pronome relativo, troca pelo qual, pela qual. Deu certo naquele contexto, você já sabe que está diante de um pronome relativo. O qual e os quais, que são variáveis, você varia tanto para gênero quanto para número. E o cujo, cujos, o que a professora falou do cujo, cujos? Ele só pode ser usado com sentido de posse, pertencimento. Então, nesse caso, você utiliza esse pronome. Ele já está muito em desuso na nossa informalidade, na nossa oralidade, mas ele ainda é utilizado em textos mais da língua padrão. E o quanto e o quantos, ele pode ser um pronome indefinido, lembra lá? Pode ser pronome interrogativo também. Quando que ele vai ser pronome relativo? Quando ele retomar, sempre é assim. Pronome relativo ele tem que retomar. Você viu que não está retomando nada, não é pronome relativo. Tá? Então, ele também pode fazer essa variação. E aí, a professora tinha deixado com vocês alguns exercícios relacionados à questão do uso do pronome relativo. Nós vamos fazer esses exercícios
para você verificar se você conseguiu aí fazer estas questões, né, e colocar o pronome adequado. A professora colocou ali, ó, una as orações com pronome relativo adequado. Então, nesse caso, ele gastou o dinheiro. O dinheiro era do pai. Pessoal, o que está sendo repetido aí nessas duas orações? Você olha aqui, dinheiro, e você olha, dinheiro. Então, a palavra que está sendo repetida é dinheiro. Por que nós utilizamos o pronome relativo mesmo? Para não ter repetição de termos. Então, para não ficar essa repetição dinheiro, dinheiro, nós vamos utilizar o pronome relativo. Como que poderia ficar essa palavra e que haja correção aí textual? Você tem, ele gastou o dinheiro o qual, né? Tanto faz se você colocou o que, se você utilizou o qual, as duas formas são corretas. Vamos colocar o que aqui. Então, a professora vai colocar, ele gastou o dinheiro, vou colocar só a partir do dinheiro, o dinheiro, retomei a palavra dinheiro com o pronome relativo que. Então, o dinheiro que era do pai. Ah, agora olha como fica melhor quando nós utilizamos o pronome relativo. É uma frase que ficou bem mais interessante do que essa repetição. A segunda frase, deixa a professora colocar a letra A. A letra B diz assim, cortaram as árvores, os troncos das árvores estavam podres. Pessoal, o que está sendo repetido? Árvores, a palavra árvores. E aí quando eu digo assim, os troncos das árvores, esses troncos pertencem às árvores. Ah, a professora falou que quando tem essa questão de pertencer, de ser posse, qual é a palavrinha, qual é o pronome relativo que eu vou usar? É exatamente o cujo, né? Nesse caso aí você pode utilizar. Então, os troncos cortaram as árvores. Os troncos pertencem a essas árvores, então é isso que eu vou fazer, né? Então vamos a partir das árvores, cujos, cortaram as árvores, cujos troncos. O que aconteceu com eles? Estavam podres. Lógico, eu não vou repetir as árvores, né? Que é a palavra que eu tenho que retirar agora. Cujos troncos estavam podres. Deixa a professora falar uma coisa aqui. Se tem uma questão que pode cair na tua prova, pode cair num exercício, é sobre esse cujos e logo depois dele muita gente coloca o quê? Coloca o artigo o. Então, não pode, nunca faça isso. Então, é só cujo, é só cuja, é só cujos ou é só cujas. Nunca vai ter um artigo aqui. Então, se no texto tiver assim, cujos os, ou se for o cujas, cujas a, está errado. Nunca pode colocar artigo depois de cujo. Então, tem que verificar essa regrinha. Verificando isso, o restante está tudo certo. Letra C, conheço aquela médica. Você falou da médica. Qual é a palavra que está sendo repetida? Médica. O que nós temos que fazer? Eliminar essa repetição. Como que eu faço isso? Utilizando o pronome relativo. Então, como que ficaria? Conheço aquela médica. Você falou, ó. Quem fala, fala de alguém. Então, de quem? A médica é uma pessoa? Vamos usar o quem então, né? Então, vamos lá. Conheço aquela médica. Vou colocar a partir do médica aqui. Ela já está sendo repetida, então não quero fazer a repetição. Médica de quem você falou. Ah, agora sim, olha. Agora essa frase ficou certinha, houve uma união, esse quem é o que está fazendo essa união, essa intersecção, né? Então pronto, perfeito. Letra D, não gostei da camisa, comprei a camisa. Então nesse caso, o que está sendo repetido? Está sendo repetida a palavra camisa. Nós queremos essa repetição? Não, nós não podemos fazer essa repetição mais, né? 7º ano não faz mais esse tipo de repetição. Então vamos lá, como que nós podemos então consertar, professora?
Não gostei da camisa que comprei. Ó, vou trocar aqui, né? Vou retomar a palavra. Então, não gostei. Vou fazer a partir da camisa. Camisa. Poderia colocar a qual, professora? Claro que você pode trocar pelo a qual também. Mas eu vou usar aqui o que? A camisa que comprei. Quem colocou a qual, acertou também. Está corretíssimo, tá? Comprei a camisa, não gostei da camisa a qual comprei. Tudo bem. Comi o bolo. O bolo era de chocolate. Qual que é a palavra que está sendo repetida? É o bolo. O que eu vou ter que eliminar? Essa repetição. Como que eu elimino essa repetição? Colocando o pronome relativo, que é o retomador. Então, nesse caso, comi o bolo que era de chocolate. Comi o bolo, o qual era de chocolate. Então, letra E, eu vou usar o qual agora, só para ficar diferente, né? Comi, a partir do bolo, então. O bolo, o qual era de chocolate. Ai, professora, mas eu usei o quê? Não tem problema, você está certo também, tá? Tanto faz, nesse caso, usar o qual, quanto usar o que. Há correção aí. Muito bem, para quem acertou, né? Quem não acertou todas, mas tentou ali também, está de parabéns. Nós estamos aprendendo e aos poucos nós vamos conseguindo fazer tudo, né? Aqui a professora tinha deixado, então, a questão da tirinha, né? A Mafalda, como sempre, né? A Mafalda participando das aulas. E aí a Mafalda, ela está falando ali, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Essa é uma das melhores tirinhas da Mafalda. E aí a professora perguntou, todas as palavras que são pronomes relativos, como que a gente vai fazer isso mesmo? O que a professora falou? Você troca pelo qual a qual, se der certo. É porque é pronome relativo. Então vamos ver. As pessoas esperam o qual? Não dá, né? Ele não está retomando. Então isso daqui não é pronome relativo. O ano o qual está começando. Olha, agora coube. Então, esse que aqui é um pronome relativo. Segundo o que? Seja melhor o qual o ano anterior? Não dá para trocar. Então, somente esse que aqui nessa fala da Mafalda. E na outra fala dela, aposto o qual? Não dá, não está retomando ali palavra. Que o ano que está começando, o ano o qual está começando, pronome relativo, troquei pelo qual, deu certo. Espera o qual as pessoas, não dá, né? Então também não é pronome relativo, é que sejam, então espero e o qual, as quais, não também. Então os únicos pronomes relativos que você tem nessa tirinha este segundo aqui nessa primeira fala da Mafalda e este segundo aqui na segunda fala da Mafalda. Viu que a professora falou, né? O que ele pode ser tudo na vida. E aí, se você já elimina essa questão de que esse que ali é o pronome relativo, porque você fez a substituição pelo qual e a qual, pronto. Você já tem aí um problema resolvido. Então é isso, pessoal. Vocês viram aí que dá certo fazendo a substituição, fazendo exatamente essa relação aí de troca, né, do qual pela qual, para você achar, fazendo a questão de não repetição das palavras, porque esse pronome relativo é exatamente isso que resolve o nosso problema de não fazer essa repetição de termos. Isso é bem importante. Se você quiser pegar outras frases para fazer essa questão de transformação, né, de duas orações que vão ser ligadas por um pronome relativo para não repetição de termos, né, faça que você vai ver como você vai perceber isso com mais facilidade e fazer também com uma maior facilidade. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!